Começamos essa nova aula de Python com 4 perguntas bem básicas que a gente vai responder durante essa aula. Em primeiro lugar, qual é a diferença entre objeto e variável? E acredite, essa dúvida é mais comum do que você pode imaginar. Uma outra dúvida é, nossa senhora, já aconteceram várias aulas, quando é que a gente vai colocar a mão na massa? E eu já vou te dar um spoiler. É nessa aula que a gente vai escrever nosso primeiro código. Então você não perde por esperar. E por fim, mas não menos importante, como é que eu instancio um objeto a partir de uma classe? Quando que eu faço uma classe virar um objeto? Ou criar um objeto a partir de uma classe? E para responder a essas 4 perguntas, começa agora mais uma aula do seu curso em vídeo de Python. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do seu curso em vídeo de Python com programação orientada a objeto. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e a gente veio aqui, como eu acabei de dizer antes da abertura, botar a mão na massa, fazer nosso primeiro código, nós vamos declarar nossa primeira classe, nós vamos criar nossos primeiros objetos. Já vou deixando bem claro aqui, é um exercício bem simples, mas ele é importantíssimo para você entender a mecânica de declarações aqui dentro da linguagem Python. E não necessariamente só Python, tá? Os conceitos que a gente vai ver aqui servem para qualquer linguagem que use o paradigma orientado a objetos. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma fase aqui do seu curso. E agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, uma frase que eu gosto muito de dizer. Objetos são variáveis evoluídas. E eu vou te provar no iniciozinho dessa aula que isso que eu tô te dizendo, que isso que eu coloquei aqui do lado é verdade. E é por isso que começa agora a nossa parte teórica da aula. O recado que eu tenho para dar agora é para você que já tentou de todos os jeitos aprender programação, mas ainda está um pouquinho enrolado, um pouquinho enrolada. O Estudonauta, que é o patrocinador do curso de Python, está oferecendo para todos os seus alunos um curso completo que vai do absoluto zero e ensina toda a base necessária de programação, usando uma ferramenta nacional chamada Portugal Studio. São mais de 120 aulas em vídeo, mais de 80 exercícios resolvidos em 6 módulos completos, onde você vai aprender desde os primeiros passos até o final da teoria básica necessária para você aprender os fundamentos da programação estruturada de uma vez por todas. E tudo isso organizado em playlists graduais, um fórum onde você pode tirar suas dúvidas com a tutoria especializada e ao fim de cada módulo tem um certificado para te incentivar a continuar e comprovar sua experiência na sua caminhada. E tudo isso que eu falei por um valor fixo mensal que cabe no seu bolso. Torne-se agora mesmo um estudonauta e desbloqueie de uma vez por todas os fundamentos da programação na sua mente. Em primeiro lugar, se você fez os primeiros módulos, né? Eu sempre recomendo o canto superior direito da tela. Você pode clicar ali no izinho, tem todos os módulos, módulo 1, 2, 3 e esse que é o 4º módulo, que é o módulo de programação orientada a objeto. Se você fez o primeiro módulo com a gente ou fez qualquer curso de Python, de qualquer curso de lógica de programação, você sabe como funciona uma variável simples. Uma variável simples, como o próprio nome diz, é um espaço simples na memória, é um conjunto de células da memória do seu computador que você declara e ele fica reservado para guardar alguma coisa. Por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aí, ó, eu botei uma caixinha, a memória é como se fosse uma caixinha. Imagina aí você uma caixinha de papelão bem pequenininha. E essa caixinha de papelão você bota um nome nela, você bota uma marca, uma etiqueta. Essa etiqueta que eu coloquei aqui é estado. Então, essa caixinha aqui eu vou colocar um estado. Por exemplo, eu tô aqui no Rio de Janeiro, não sei aonde você tá. Coloca aqui nos comentários em que estado você é, que eu quero ver como é que estão nossos gafanhotos aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Tem muito gafanhoto aí que não tá nem no Brasil. Mas bota aí o estado. Eu vou botar um exemplo aqui. Vamos supor que você esteja no estado de São Paulo. Eu pergunto, em que estado você tá agora? Aí você digitou lá, SP, São Paulo. Ele é uma string, né? Por isso que ele tá entre aspas. Eu vou pegar esse valor São Paulo e vou jogar dentro da variável, né? Que é o estado. Então, pegando esse valor e jogando dentro, eu tô fazendo uma atribuição de valor a uma variável. E nesse exato momento, a variável estado agora tem o valor de SP. Ah, mas Guanabara, e nessa variável simples, se chegar um outro estado, se chegar, por exemplo, o RJ, né, uma segunda string, e eu quiser pegar essa outra string e jogar também nessa caixa, não caberia lá um papelzinho escrito SP e um papelzinho escrito RJ, já que ele é uma caixinha? Então, é aí que tá. Quando você usa uma variável simples, quando eu boto um valor, no caso aqui, ó, você tá vendo que São Paulo tá dentro da caixinha. Quando eu tento botar Rio de Janeiro, se eu quiser colocar Rio de Janeiro, nenhuma linguagem de programação vai se opor. Nenhuma linguagem vai falar assim, olha só, você não pode botar Rio de Janeiro porque já chegou São Paulo. Não, toda linguagem de programação, incluindo Python, vai tirar o valor SP, né, vai destruir ele, como aconteceu aqui do lado, e vai colocar o valor do Rio de Janeiro no lugar. Então, se eu fizer uma segunda atribuição numa variável simples, eu vou perder o valor
que tinha antes. Isso você já sabe, isso é princípio de qualquer linguagem de programação. E como a gente viu aqui, né, nos vídeos anteriores, tudo passa por uma evolução. Quando os problemas começam a aparecer, o ser humano vai lá e inventa uma novidade, inventa uma nova estrutura. E com as variáveis não foi diferente. Porque quando eu precisei guardar mais de um valor, né, como eu botei, a partir daí surgiram as variáveis compostas. E como o próprio nome diz, uma variável simples é uma caixinha simples, uma variável composta é uma variável que tem vários elementos dentro. Então eu pego várias caixinhas, várias células da memória e eu digo que todas elas vão fazer parte de uma variável. Só que não uma variável simples, e sim uma variável composta, que nesse caso aqui eu nomeei de estados. E você consegue imaginar por que eu chamei uma de estado e outra de estados. Já que na primeira eu conseguia guardar um estado por vez, se eu quisesse colocar outro eu tinha que eliminar o primeiro, e agora eu consigo, nesse exemplo que está aqui, armazenar 3 valores. Essas caixas, além de um nome, elas têm um índice. As variáveis compostas, elas têm um índice. Então eu numerei aqui, ó, caixinha 0, caixinha 1, caixinha 2. E assim como as nossas aulas aqui desse módulo, né, se você percebeu na playlist, a gente começou a playlist com a aula 0, isso porque, como eu disse lá na aula 0, toda boa contagem começa de 0, não começa de 1. Isso é meio que um padrão na área de tecnologia. E como você pode imaginar, a partir de agora que eu tenho essa variável aqui composta por 3 elementos, aqui no caso desse exemplo, eu posso, por exemplo, botar Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. São 3 estados. Se eu organizar bem o meu programa, eu consigo pegar cada um desses estados e colocar numa caixinha diferente, uma caixinha interna, né? Já que essa variável ela é composta. Então, o que eu vou fazer aqui agora é pegar Rio de Janeiro, botar na primeira caixinha, com a caixinha 0, São Paulo na caixinha 1 e Ceará na caixinha 2. Exatamente o que aconteceu aqui. E aí, se eu quiser, por exemplo, me referenciar a um dos estados, por exemplo, estados, e entre colchete eu coloco 2, é só a gente ver. Pô, peraí, estados é essa variável aqui de baixo. Caixinha 2, se você olhar aqui do lado, tá com Ceará. Logo, estados no índice 2 é o estado do Ceará. De forma semelhante, estados no índice 0 é Rio de Janeiro, estados no índice 1 é São Paulo, no caso desse exemplo. E você pode estar perguntando, mas Guanabara, e se eu quiser botar, além de São Paulo, um outro estado? Por exemplo, Rio Grande do Sul na caixinha 1. O que vai acontecer com São Paulo? Ele vai ser eliminado assim como nas variáveis simples. Se eu colocar 2 estados, tentar botar 2 valores na mesma caixinha, o anterior vai ser eliminado e nenhuma linguagem de programação vai te proibir de fazer isso. Ficou claro? Um outro grande problema quando a gente usa esse tipo de estrutura composta é que os endereços de cada caixa fica complicado às vezes a gente trabalhar com índices numéricos, que no caso aqui no Python a gente chama de lista. Então essas variáveis elas são mais úteis do que as variáveis simples para alguns casos, só que elas ainda têm alguns inconvenientes, como, por exemplo, índices numéricos. Cada caixinha tem um número e não um nome. E aí, a linguagem Python resolveu isso criando os dicionários. Consegue entender o negócio? Eu tinha uma variável simples evoluiu para uma variável composta, que é uma lista. Uma variável composta, por ter seus índices numéricos, às vezes atrapalha. Criaram-se os dicionários, que são variáveis compostas, onde os índices são literais ou configuráveis, você que diz. Então eu consigo, por exemplo, numa variável composta do tipo dicionário, pegar essas caixinhas, assim como na lista, dar um nome para elas, por exemplo, aluno, e aí nessas caixinhas eu não vou botar 0, 1, 2 e 3, no caso desse exemplo que eu coloquei. Eu posso colocar nomes nas caixinhas, como por exemplo, o nome da pessoa, a turma da pessoa, a nota da pessoa, do aluno, né, no caso aqui, a nota do aluno, ou se ele está ativo ou não. E aí eu consigo ter valores diferentes, inclusive de tipos diferentes, né, assim como nas listas, no caso do Python, mas nos dicionários também é possível. Então eu botei lá, por exemplo, José é o nome do aluno, a turma é 301, a nota é 8,5 e ativo é verdadeiro. O valor true, não é uma string, né, não está entre aspas. E aí eu consigo guardar esses valores nas caixinhas. Ou seja, o dicionário é uma lista evoluída. Então, tem uma variável simples, evoluiu para uma lista, né, uma variável composta. A lista evoluiu, no caso do Python, aos dicionários, que são variáveis compostas nomeadas. Então, eu consigo, por exemplo, aluno, nome, aluno, entre colchetes e entre aspas simples, nome, eu teria lá o acesso ao valor José, que está lá dentro da variável. Exatamente o que aconteceu aqui. Então, você percebe que a variável está evoluindo, a variável está ganhando novas funcionalidades e essas funcionalidades estão facilitando a nossa vida de programador. Só que nem tudo são flores. O maior problema nesse caso é a separação entre dados e funções. Isso porque, mesmo sendo um dicionário, como está aqui representado aqui do lado do exemplo anterior, o dicionário, né, a variável composta, independente daquela seja, tanto simples quanto composta, lista ou dicionário, o que você achar melhor, ela está ali só para guardar dado. E se eu precisar fazer alguma coisa com esses dados, eu tenho que construir funcionalidades
num lugar separado, né? Numa parte separada do código. E aí, esses códigos que eu criei aí do lado direito da tela, eles podem interagir com a variável composta, né? Modificando ou consultando o seu valor sem problema nenhum. Só que o problema é, dados estão de um lado, funções estão de outros, as funcionalidades que vão mexer com esses dados. E com a evolução das linguagens de programação, né? Dos paradigmas, como a gente viu lá na aula 1, não perca a aula 1, ela é muito importante. Se você não viu, pode ir lá, ó. Acessa no canto superior direito da tela a playlist completa e assiste a aula 1. Ela é muito importante. Então, com a necessidade, né, com a evolução, com o surgimento dos paradigmas dos objetos, uma das principais necessidades é exatamente isso que aconteceu aqui do lado. É juntar dados com funções. Isso tudo no mesmo lugar. Então, você vê aqui embaixo que está dados mais funções. Então, como está escrito aqui, o ideal seria que uma própria variável, além de guardar seus dados, guarde também as funcionalidades que vão mexer com esses dados. Isso tudo no mesmo lugar. E foi aí, com essa evolução de variável, é uma variável que pode guardar vários dados e ainda guarda as funcionalidades, né, as tarefas para fazer com esses dados, que surgiu o conceito de objeto. Então, como eu disse lá no início dessa aula, objetos são variáveis evoluídas. E para deixar escrito bonitão aí no seu caderno, eu vou te dar duas frases. Assim, um objeto é uma variável que, além de guardar dados, pode executar funcionalidades. De uma maneira mais simples ainda, eu vou complementar. Em outras palavras, objetos são variáveis que, além de guardar dados, podem fazer coisas com esses dados. Esse é o conceito de objeto como uma variável evoluída. E toda vez que você imaginar isso, toda vez que você for trabalhar com um objeto, tem gente que acha que é uma coisa difícil ou de outro mundo. Calma, meu querido, calma, minha querida. Objetos nada mais são do que variáveis evoluídas. A gente tinha, recapitulando aqui rapidão, variáveis simples que evoluíram para variáveis compostas porque eu precisava guardar vários valores. Esses valores eram guardados em caixinhas, né, em elementos numéricos, com índices, identificados por índices. Depois evoluíram para variáveis que eram armazenadas identificadas, na verdade, através de nomes ou de códigos, que facilitou bastante. Só que dentro de tudo isso, essas variáveis evoluíram tanto, mas elas não incorporaram funcionalidades. Então, quando eu pego variáveis com muitos valores e que, além de dados, guardam funcionalidades, eu tenho o conceito de objetos. Ficou claro? E antes que a galera mais experiente coloque, eu sei que já deve ter comentário aqui embaixo, porque o cara não esperou chegar a aula até aqui, que deve ter falado assim, mas Guanabara, lá no Python, qualquer variável que você declara é um objeto. Então, por exemplo, quando eu declaro uma variável, eu coloco um número inteiro lá, ele já é um objeto da classe int que tem internamente ao Python. Sim, eu concordo contigo, mas a evolução da explicação funciona melhor quando eu explico de uma maneira que funciona para todas as linguagens de programação. O Python é uma linguagem especificamente diferente, onde qualquer coisa no Python é um objeto. Acho que eu já falei isso nos módulos anteriores. Porém, para te explicar melhor, eu acho que esse conceito que a gente viu aí da evolução das variáveis até chegar nos objetos funciona muito bem. E eu vou te dizer, vai parar por aí? Provavelmente não. Provavelmente depois vai surgir algum outro paradigma, já que o objeto deixa coisas a desejar. Pode ser que mais para frente surja uma outra tecnologia que evolua ainda mais as variáveis, que sejam variáveis que guardam vários valores identificados por nomes, que guarde também funcionalidades e que tenha mais alguma coisa. Essa é a beleza da programação. Você não perde tudo aquilo que veio no passado, você só acrescenta coisas. Eu espero sinceramente que todas essas explicações que a gente fez nessas últimas aulas, você pegue todas elas e de alguma delas, uma já guarde no seu coração e fala, putz, agora eu consigo explicar o que é objeto. Eu tenho certeza que alguma das explicações que a gente fez nas últimas aulas vai te ajudar. E se ainda não te ajudou, relaxa, porque agora chegou a hora da gente botar a mão na massa, porque a dúvida principal é, quando é que a gente vai finalmente colocar a mão na massa? A hora chegou agora, já pode abrir o seu editor, o editor de sua preferência, se você está usando o VS Code, abre o VS Code, ou o PyCharm, ou se você vai utilizar esses editores online, ou o aplicativo do celular, como a gente mostrou lá no primeiro módulo, enfim, o que importa é você treinar. Abre aí seu editor e vamos começar a codificar. Só que antes, eu quero chamar você aqui para a tela cheia. Ainda falta um pouquinho de teoria. Vamos lá. O que vai acontecer daqui a pouco? A gente vai declarar uma classe e vai instanciar objetos a partir da classe. Então, no seu código, a gente vai delimitar duas áreas bem importantes. A primeira é a declaração da classe e depois a declaração dos objetos, certo? A gente vai fazer isso dentro do nosso código já já. Na área de declaração das classes, a gente vai começar cada classe com a palavrinha class.
Então a palavrinha tem que ter class, tudo sim minúsculo, como está aparecendo aí na tela, e você vai colocar o nome da sua classe seguido de 2 pontos. Depois, mais para frente, vai ter outras coisas, mas por enquanto, essa é a declaração básica de uma classe. Então você vai colocar class e o nome. Inclusive, o nome, o ideal é que ele comece com uma letra maiúscula. Existem algumas regras, eu já vou te falar, né? Existem normas para organização do código, para o estilo do código, inclusive letras maiúsculas e minúsculas. O que normalmente se convenciona nas linguagens orientadas a objeto é que toda classe começa com uma letra maiúscula, apesar do Python ter várias classes aí que não tem letra maiúscula no início. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? A regra que eles dizem é, olha, coloca a letra maiúscula, mas eles não colocam letra maiúscula em todas. Isso acontece nas melhores linguagens de programação das melhores famílias. Relaxa em relação a isso. E aí, como a gente aprendeu nas aulas anteriores, você não pode esquecer as aulas anteriores, dá uma olhada no seu caderno, sempre mantenha tudo organizado no seu caderno. A gente tem 2 principais áreas dentro de uma classe. A área de declaração de atributos e a área de declaração de métodos. Lembrando, nas aulas anteriores, uma classe é um conjunto de atributos e métodos. A gente acabou de dizer que é uma variável evoluída que, além de guardar dados, que são os atributos, guardam também suas funcionalidades, que são os métodos, são os nomezinhos oficiais da parada. Você vai organizar a tua classe dessa maneira. Depois a gente vai ver que existem atributos de classe, atributos de instância, método de classe, método de instância, mas, por enquanto, esse é o basicão. E aí, lá embaixo, na hora de declarar um objeto, vou botar um exemplo aqui, ó. OBJ é o nome do meu primeiro objeto que eu tô criando aqui, que a gente vai criar para você aqui também. OBJ recebe minha classe. E você fala, pô, espera aí. Minha classe ali embaixo tá escrito bonitinho, com letra maiúscula, né? Minha classe, cada palavra com uma letra maiúscula, né? Que a gente chama de camel case. Tem parênteses ali, só que minha classe não é uma função, né? Se você fez o módulo 3 com a gente sabe que toda função ela tem parênteses para poder passar de parâmetro. Então, se eu tô ali com minha classe, que é uma classe, e tem parênteses, que é uma chamada para uma função, essa declaração fica meio esquisita. Calma, olha só. A última linha ali embaixo, que tá aparecendo na tela, que é obj, é o nome do objeto, no nosso caso ali eu chamei de obj para ficar mais fácil. Minha classe é o nome da classe, e esses parênteses ali do lado, na verdade, é uma chamada de instanciação, né? Ela tá instanciando um novo objeto. Lembrando, se eu não me engano, na aula 3 ou na aula 2, a gente viu que objeto é uma instância de uma classe. Ou seja, lembra do que a gente falou na aula lá, da forminha do biscoito? A forminha do biscoito é a classe. Você não pode comer a forminha do biscoito e achar que é um biscoito. A forminha do biscoito é aquilo que vai ser usado para gerar biscoitos. A classe é a forminha. Quando você aperta a forminha na massa, você está instanciando. Esse é o momento que eu estou botando nessa setinha aí. O momento de instanciação é o momento de chamar um método especial chamado método construtor, que é um método no momento em que eu estou construindo o objeto. Deu para entender? Então esse método construtor, ele tem uma sintaxe muito específica, que é essa daqui, que a gente já vai falar. Tá? É estranho mesmo, é def, se você fez o módulo 3, você sabe que def é a chamada para uma função, né? Que no caso aqui a gente vai chamar de método, tá? Sempre que eu falar de função, você pode chamar de método, sempre que eu falar de atributo, você pode chamar de dado também, mas os nomes que a gente vai usar são os nomes certos, né? Método e atributo. Underline, underline, que é o que a gente chama de dunder, que é o double underline, né? Dunder method, que é o método mágico, no caso a tradução ficou como método mágico, mas é o dunder method, dunder é double underline, então eu tenho duas underlines, init em minúsculo, 2 underlines e a palavra self do lado entre parênteses, beleza? Você já vai ver aqui esse código sendo criado. Então, basicamente, isso daí é o que a gente precisa saber, ó. Pausa esse vídeo, anota isso daqui, bota nas suas anotações, porque agora vai chegar o momento do seu primeiro código, porque tá chegando aí a primeira parte prática da aula. Na verdade, é a primeira parte prática do módulo. Eu tenho uma pergunta importante para fazer para você, ó. Responde aqui nos comentários. Em que ano você conheceu o canal do Curso em Vídeo? Pois saiba que eu criei o canal lá em 2013 e já existem muitas playlists com muitos cursos e conteúdos muito interessantes aqui dentro do canal. E o que eu vim pedir para você é que você ajude a compartilhar os nossos cursos, dá uma vasculhada lá, vê se tem algum curso que você ainda não fez e que você se interessa por fazer e mostra para os amigos. Olha como a gente está ensinando de graça conteúdos que são difíceis em muito colégio e muita faculdade. Eu posso contar com a sua ajuda na divulgação? Eu espero sinceramente que sim. Então vamos lá.
Aqui a gente está fazendo os exercícios só para ver, né, durante a aula, a parte prática. Depois a gente vai fazer uma pasta para os desafios. Então aqui você vai vir aqui na pasta que a gente criou. Se você não criou ainda, você volta lá no vídeo o quarto vídeo da playlist, se eu não me engano, ou o quinto, enfim, que é aqui a gente fala do PyCharm. Então aqui dentro do Python PO, que é o meu projeto, eu vou criar um novo diretório. Isso porque a gente vai começar a trabalhar de forma modular, então é melhor que você trabalhe cada exercício numa pasta, num diretório diferente. Esse diretório eu vou chamar de exercício 001. E dentro de exercício 001, vou clicar com o botão direito, novo Python file, que eu vou chamar de exercício 001, que ele vai chamar o exercício 001.py. Deixa eu encolher isso daqui para ficar com o código na tela inteira. E aí nós vamos fazer o seguinte, como eu falei, ó, a gente vai ter uma área de declaração de classe. Eu não preciso ter esses comentários, né? Só para você depois saber. E eu vou ter a declaração de objetos. Tá? Aqui dentro, como eu falei, eu vou botar class e vou colocar lá. Vou criar uma classe chamada gafanhoto. 2 pontos e tá lá. Se você perceber aqui, ele já sugeriu para mim, né? O PyCharm já sugeriu aqui para mim de criar o método construtor, né? Se eu der enter aqui, ó, ele já sugere. Eu posso apertar a tecla Tab, ele já fez a declaração, ou se você está em um outro editor que não sugeriu a criação do método construtor, você pode só digitar, ó, def, _, init, e aí ele já vai sugerir aqui, ou você vai digitando tudo bonitinho. Tem que ser exatamente como está aqui. Então, esse daqui é o meu método construtor. Vou até colocar como comentário aqui, ó, método. Já já a gente volta lá no conceito de método construtor, para você poder entender. A minha classe, aqui dentro do método construtor, eu vou definir os meus atributos de instância. Então, eu vou botar aqui, ó, atributos de instância. Aqui no caso eu vou botar 2 atributos de instância. Eu vou ter o atributo de instância, eu vou botar aqui, ó, self, já vou explicar como é que funciona, nome, recebe vazio, tá? Ou seja, eu vou ter o atributo nome e eu vou ter também self, ponto, idade, recebe 0, por exemplo, aqui. Tá? Então eu tenho lá, eu criei um método construtor, esse método construtor vai ter atributos de instância, nome e idade. Ou seja, eu criei o molde, eu não criei nenhum objeto gafanhoto. Eu tenho lá a minha classe gafanhoto ainda, eu estou idealizando ela, que eu tenho lá os atributos nome e o atributo idade. Eu também vou criar aqui, eu vou ter uma área de métodos de instância. Então, eu vou botar aqui métodos de instância. Lembrando, olha só, uma coisa muito importante. O Python, ele funciona por indentações, né? O código tem que estar para dentro. Eu estou usando a tecla Tab para digitar aqui para dentro. Se você ainda não sabe nada de Python, você não sabe dessa estrutura, que no Python não é nem importante, ela é obrigatória, ela é essencial, você precisa dar uns passinhos para trás. Talvez seja interessante você voltar lá no módulo 1, no módulo 2, no módulo 3 e fazer efetivamente o curso com a gente. E tem uma grande vantagem, já está tudo disponível, tá? Então, se você está vendo esse vídeo no lançamento, saiba que todos os outros módulos já estão disponíveis agora para você poder aprender isso, tá? Então, eu estou considerando que você sabe organizar a indentação de um código em Python aqui, né, dentro da declaração orientada a objeto. Eu vou criar aqui um método que eu vou chamar de aniversário. Então, tem que ter a palavrinha self aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer self.idade, recebe self.idade mais 1. Ou seja, quando a pessoa for fazer aniversário, né, lembrando, esses métodos eles conseguem mexer com os dados dentro da função, dentro da classe. Então eu tenho aqui, ó, o método aniversário, ele vai mexer no atributo de idade, somando mais 1 nele. Obviamente eu consigo simplificar isso, ó. Self-idade recebe self-idade mais 1, eu consigo substituir isso daqui e simplificar por mais igual. Ou seja, self-idade mais igual a 1 significa tem mais um ano, né? Quando o cara faz um aniversário, ele tem um ano a mais. Vou voltar aqui para essa versão completa para ficar mais claro aqui o seu exemplo. E eu vou ter um último método aqui de instância que eu vou chamar de mensagem. Essa mensagem, ela também vai ser um método de instância, que a gente identifica porque dentro do parênteses eu tenho self, ou seja, é a instância, a gente vai ver aqui para que serve esse self, e eu vou simplesmente retornar a formatação. Vou dizer o seguinte, olha só, self.nome é gafanhoto, ou gafanhota, e tem self.idade, que é outro atributo, anos de idade. Pronto. Isso aqui seria uma mensagem. Importante dizer o seguinte, Guanabara, você escreveu um monte de linha. Se eu executar aqui, ele já vai funcionar. Olha só, se eu apertar aqui, ó, primeiro você tem que mudar aqui para current file, para executar o arquivo aberto, né? Por exemplo, se eu estou com esse arquivo aberto, eu aperto play, ele vai executar esse arquivo aberto. No meu caso aqui, eu quero executar esse. Se eu executar esse código, olha lá, ó, o processo finalizou com nenhum erro, tá? Mas ele não aconteceu nada, nada aconteceu na tela porque eu não mandei escrever. Isso porque, olha só, quando eu faço essa declaração, deixa eu fechar aqui para ficar com um pouquinho mais de espaço.
essa declaração aqui é o molde. Como lá na aula do biscoitinho, né? O biscoitinho, eu tenho o molde, eu não posso comer o molde achando que eu estou comendo biscoito. Eu não posso dizer que só porque eu declarei a classe gafanhoto, eu já tenho um gafanhoto. Para eu ter um gafanhoto, eu tenho que instanciar um objeto. Eu vou chamar aqui de G1, gafanhoto 1, vai ser um gafanhoto. Ou seja, olha só, quando eu faço isso daqui, G1 gafanhoto, eu estou automaticamente criando um objeto chamado G1. Então, G1 aqui no caso é o meu objeto e gafanhoto é a minha classe. Esse parênteses aqui, né, esses dois parênteses aqui, abre e fecha parênteses, é uma chamada ao método construtor. Ou seja, quando eu crio um objeto, ele automaticamente faz com que G1, chamando o método construtor, está aqui em cima, o init, né, a inicialização do objeto, ele tenha os atributos nome e idade, o nome vai estar vazio e a idade vai estar vazia também, né? A idade vai estar com 0 e o nome vai estar vazio. Se eu mandar mostrar aqui, ó, G1.mensagem, mandar mostrar, né, print, G1.mensagem, olha só o que ele vai fazer. Ele botou lá, ó, nenhum nome, né? Não tem nome. É gafanhoto ou gafanhota e tem 0 anos de idade. Ou seja, eu tenho o meu G1, que é meu primeiro objeto. Esse G1, ele tem nome e idade. E na hora que eu mandei mostrar a mensagem, né? Que eu dei um print no retorno dessa função, ele mostrou que fulano, no caso aqui fulano não tem nome, então isso ficou vazio aqui, ó. Ficou esse vazio aqui embaixo. É gafanhoto ou gafanhota e tem 0 anos de idade. Isso porque 0 é a idade quando eu criei aqui na instanciação do objeto, ele começa com 0 anos de idade. Vamos melhorar isso daqui? Entre essa linha de declaração e essa linha de imprimir o resultado, eu vou fazer o seguinte, ó. G1.nome é igual a Maria e G1.idade é igual a 17. Certo? Ou seja, ó, G1 é o nome do meu objeto da classe gafanhoto. Se ele é um objeto da classe gafanhoto, ele tem, obviamente, os atributos nome e idade, e ele tem os métodos aniversário e mensagem, certo? Então, G1 é uma variável evoluída, que dentro dela, por ela ser uma instância da classe gafanhoto, ela tem os atributos nome e idade, e eu consigo fazer com que ele faça um aniversário e mostre uma mensagem na tela, certo? Ou seja, agora eu tenho uma variável que, além de guardar dados, consegue fazer coisas, como, por exemplo, mostrar uma mensagem. Tranquilo? Vou executar agora e eu tenho a seguinte mensagem, ó. Maria é gafanhota e tem 17 anos de idade. Se por acaso eu fizer a Maria aqui, ó, o G1, fazer um aniversário, ó, G1.aniversário. Nota que é o seguinte, olha só, G1.nome não tem parênteses depois, é um atributo. G1.aniversário, ó, tem parênteses depois, é um método. G1.mensagem tem parênteses depois, é um método. Certo? Então você vai identificar isso. Sempre que você programar orientado a objeto, se o nomezinho depois do ponto não tiver parênteses, é um atributo. Se ele tiver parênteses, ele é um método, certo? Com a diferença da instanciação, que isso aqui não é método. Isso aqui é o nome da classe e esse parênteses aqui é a chamada ao método construtor, que é o método init, certo? Talvez você tenha que assistir essa aula mais uma vez, tá? Mas vai com calma, digita o código aí para você poder fazer seus testes. Na hora que eu executo, ó, Maria é gafanhota e tem 18 anos. Pô, agora, peraí, ela não tinha 17? Tinha, mas quando eu mandei ela fazer aniversário, o que aconteceu? Quando eu pego o aniversário de G1, ele vai pegar a idade que ele tem, que era 17, mais 1, e vai atribuir isso à nova idade. Ou seja, ele fez aniversário, somou mais um ano. E se eu chegar aqui e criar o G2, G2 também vai ser um gafanhoto. Só que G2.nome vai ser Mauro e G2.idade vai ser 53. Mauro não vai fazer aniversário, eu vou só dar um print na mensagem aqui. Eu vou executar, ele tem lá, ó, Maria é gafanhota e tem 18 anos, Mauro é gafanhoto e tem 53 anos de idade, certo? Então agora eu tenho dois objetos, eu tenho o objeto G1 e o objeto G2. E como é que ele sabe que eu estou mexendo no nome do G1 ou no nome do G2, né? Aqui eu estou mexendo no nome do G1 e aqui eu estou mexendo no nome do G2. Só que quando eu chamo aniversário, como é que eu sei de quem é, se eu não passei o parâmetro? Ah, eu quero mexer no aniversário do G1 ou do G2. Quando você chama o método aniversário, por exemplo, você bota na frente qual é o objeto que você quer. E esse objeto G1 é exatamente o nome genérico que eu tenho que colocar aqui, self. Então, no nome do aniversário, ele vai fazer a idade de si próprio, self é ele mesmo, né? A idade dele mesmo vai ser a idade dele mesmo mais 1. Mas quem é ele mesmo? É o objeto que chamou. Ficou claro? Então, o self é um nome genérico de um atributo de instância, tá? Todos os atributos de instância vão ter um self. Na declaração das classes, vão ter
um self na frente. Então, sempre que eu botar self nome, self idade, você vai, durante a execução, ele vai substituir esse self pelo nome do objeto que chamou. Ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui a chamada a aniversário. Então, aqui eu tenho uma chamada a aniversário e aqui eu tenho uma outra chamada... Não, da aniversário não tem outra chamada. Eu vou fazer aqui uma outra chamada aqui de G2 aniversário, tá? Eu tenho uma chamada aqui para aniversário e eu tenho aqui outra chamada para aniversário. Eu marquei as duas aqui, certo? É a mesma chamada? É a chamada a mesma função, só que de instâncias diferentes. Ou seja, aqui, quando eu chamar aniversário, ele vai somar, nos dois casos, né? Ele vai somar mais um na idade. De quem? De self. Quem é self? Quem chamou. Aqui, nessa chamada de cima, quem chamou foi G1, ou seja, ele vai pegar a idade de G1. Então, lá no caso da variável, no caso da função, G1 é o self, né? No caso, o self lá vai ser G1. E aqui embaixo, no caso... Quando eu chamar essa segunda vez aniversário, o self vai ser G2, porque foi quem chamou, beleza? É assim que as linguagens de programação orientada a objeto não se perdem. Não fica somando no aniversário, fica somando fica somando idade para um cara que não é o objeto certo. Então, basicamente, eu criei um molde chamado gafanhoto, certo? É que nem o biscoitinho, né? Eu tenho um molde, eu fiz um molde só, e eu consigo apertar esse biscoitinho em várias massas e gerar vários biscoitos. Então, no meu caso aqui, eu tenho uma classe gafanhoto, eu programo uma vez só, e aqui embaixo no meu programa, né, na minha área de declaração de objetos, eu criei vários objetos. No caso aqui eu criei 2, mas nada me impede de criar o terceiro objeto aqui, ó, G3 recebe gafanhoto. Ou seja, eu acabei de criar um terceiro objeto. E se eu vier aqui e der um print no G3 mensagem, lembrando, ó, parênteses, ele vai chamar um método. Ele vai mostrar uma terceira mensagem, ó. Maria Gafanhota tem 18 anos, porque ela fez aniversário. O Mauro também fez aniversário, ele tinha 53, virou 54. E aqui, ó, eu tenho um sem nome, também é gafanhoto e tem 0 anos de idade, que é o G3, tá? No caso aqui do G3, ele não tem nem nome e a idade está zerada porque ele acabou de ser criado e eu já mandei mostrar na mensagem. Tranquilo? Então, assim, eu consigo aqui criar quantos objetos eu quiser. Aqui no caso eu só criei 3, mas eu consigo criar quantos eu quiser usando a mesma forma. E isso é que é legal. Essa é a beleza da orientação a objeto. Claro que depois eu vou poder pegar todas essas linhas aqui de cima, tá? As linhas de declaração de classe não precisam estar no mesmo arquivo das declarações de objeto. Lembrando, esse aqui é o meu primeiro exercício bem simplesinho que a gente fez nessa aula. Então, eu consigo pegar essa parte toda aqui que eu vou selecionar, ó, a parte de declaração de classe, jogar num outro arquivo separado, né? Que é um arquivo de classe gafanhoto. E aí eu consigo aqui dentro usar só esse programa aqui embaixo, chamando esse arquivo separado. A modularização que a gente fez também no módulo anterior, no módulo 3 do seu curso. Beleza? Dá para separar. A gente não vai separar ainda, porque a gente ainda está aprendendo. E fica melhor você olhar aqui. Então, essa parte de cima aqui que está selecionada é a parte de declaração da classe. Ela não gera nada na prática, a não ser uma definição. E na hora que eu quero gerar os objetos, ó, eu só programo essa parte aqui que não está selecionada. Imagina esse programa aqui, ó. Esse programa fica bem simples. Uma vez que você definiu a classe aqui em cima, criar o programa é mais fácil, tá? E essa declaração que está na parte de cima da classe vai facilitar demais a nossa programação mais na frente. Claro, olha só, importante dizer, Guanabara, se você já sabe um pouquinho de orientação a objeto, o ideal não era ter isso daqui, né? Você mexer direto nos atributos é meio complicado, né? Quebra o encapsulamento. Quebra, tem um princípio. A gente tá... Lembra que eu falei? Isso aqui é um exercício simples. Então, se você está achando que, não, isso aí está errado. Não está errado, ele só não está dentro das normas legais da orientação a objeto. Fechou? Então, presta atenção nisso, a gente está evoluindo passo a passo aqui. Lembrando que essas linhas aqui, tudo isso aqui pode ser simplificado. Na próxima aula a gente vai simplificar algumas coisas aqui também. Fechou? Então, o que eu quero que você faça é o seguinte, monta esse daqui, faz esse exercício, né? Pausa aqui, ó, pega a declaração, faz a declaração e depois brinca com isso aqui, ó, vai criando os objetos, mudando a idade deles, mandando ele fazer aniversário, vai brincando com esses atributos, ó, eu tenho atributos aqui e métodos aqui, certo? Eu tenho os métodos de instância e os meus atributos que foram definidos dentro do método construtor. Lembrando, né? Método construtor é um método especial no momento de instanciação. Tranquilo? Então, dá uma olhada nesse código, faz aí na sua casa, não adianta considerar que só porque você viu, você entendeu. E se ficou meio confuso, te dou 2 conselhos. Se você ficou confuso ou ficou confusa, assiste esse vídeo de novo, treina, faz o código na sua casa, porque vai facilitar muito, vai abrir muito a sua mente. E se por acaso, depois de ter assistido de novo, de ter anotado as paradas e ter treinado, você ainda não entendeu, relaxa, me dá um voto de confiança que na próxima aula a gente vai criar um outro exercício
exercício e vai melhorar ainda mais e vai evoluir ainda mais e com certeza lá na frente você vai dizer, com certeza, programação orientada a objeto era difícil para mim, na minha cabeça, e depois ficou fácil, porque a gente vai simplificar isso na tua cabeça. Combinado? Então é isso, meu querido, minha querida. Me despeço por aqui, mais uma aula entregue com sucesso para você. E não se esquece, mostra esse curso para o maior número de pessoas possível. Mostra no seu grupo da faculdade. Caramba, a gente está sofrendo com orientação a objeto. Dá uma olhada aqui, o Guanabara está ensinando com Python, a gente está aprendendo com outra linguagem, mas os conceitos estão aqui, tá? Essa aula também teve bastante conceito. Um grande abraço para você, eu me despeço por aqui. A gente já tem encontro marcado na próxima aula. Pegando esse exercício aqui, a gente vai pegar todos esses conceitos dessa aula, vai dar uma evoluída, vai dar uma melhorada nesse exercício, né? Não nesse, no próximo. A gente vai criar o próximo exercício melhorado, né? Com mais funcionalidades e com mais utilidade também, porque esse foi um pouquinho inútil, porque ele é um exercício simples. Combinado? Um grande abraço para você, um grande abraço para sua família, para os seus amigos. Estude bastante, se possível estude junta a galera para poder estudar, que com certeza uma parte que um não entende, o outro vai entender. Me despeço por aqui, mas a gente já se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.